Fala pessoal, professor Evanildo Ferreira. Estou aqui no nosso quadro, minha primeira participação no quadro Concurseiro Pai d'Égua, um momento especial, então por isso que eu estou aqui com o nosso professor Leandro Paranhos, que tem uma história muito longa aqui no Elite Concursos e vai contar um pouco da sua trajetória nos concursos públicos. Se apresente, fale um pouco aí da sua trajetória, como que foi o início da sua preparação no concurso, por que o professor começou de fato a estudar para concurso. Perfeito, pessoal. Novamente aí, me chamo Leandro Paranhos, tá? Como os senhores sabem, sou professor aqui do Elite Concursos, né? Inicialmente aí falando, para mim é uma satisfação hoje estar ocupando uma cadeira um pouco diferente da que eu normalmente fico, né? Normalmente eu estou para cá, hoje eu estou aí na condição de entrevistado, né? Fiz questão que fosse o professor Evanildo aí que fizesse o meu quadro Concurseiro Pai d'Égua, não poderia ser diferente, né? Como o professor mesmo falou, eu estou no Elite Concursos desde a época do Da Vinci, né? Quando era só 2 salas e um sonho, né? Isso. Bem no início mesmo, tá? A gente tem foto, inclusive, dessa época, era um momento assim muito... Hoje, relembrar disso é um momento muito bacana, né? Faz parte da minha história, da história aqui do Elite Concursos, né? E para mim é uma satisfação muito grande hoje poder dizer, estar sentado aqui, participando do quadro e poder dizer para vocês que para mim o processo também funcionou, né? Te provando que aqui a gente não apenas prega, que a gente prega e faz, né? A gente prega e vai lá dar a cara a tapa, te mostrando que dá certo, tá? Sendo exemplo aí na vida dos senhores. O professor teve nas nossas primeiras turmas, eu lembro que um dia eu dando aula de Direito Administrativo, então o professor sempre muito participativo na condição de aluno, né? Muito participativo e dedicado. Eu fiz uma pergunta lá para rachar, tal, todo mundo, eu falei, pessoal, vou fazer uma pergunta, quem acertar vai ganhar um livro. Eu lembro disso. Tu ganhou o livro. Até hoje eu tenho o livro. Eu tenho o livro. Ganhou o livro, então desde do começo ali, muito dedicado, então foi um processo, né? Por que o professor decidiu estudar para concurso? Por qual motivo, assim, qual foi o gatilho, assim? Cara, eu acho que eu comecei a fazer concurso público como muitos começaram, né? Minha mãe mandou eu me inscrever no concurso público, eu fui lá, me inscrevi, fiz a prova, né? Eu sempre conto pro pessoal que minha trajetória se iniciou lá em 2009, foi o meu primeiro concurso, né? Eu fiz aí o concurso do Banco do Brasil na época, eu nem tinha idade para assumir, eu tinha 17 anos ainda, né? Tinha acabado de fazer 17 anos na verdade, mas foi o primeiro concurso que eu cheguei a fazer ali, foi o concurso do Banco do Brasil, né? Obviamente, primeiro concurso, não tinha nem ideia de como se estudava, a internet era um negócio assim, muito pouco, YouTube, a plataforma de estudo nem se fala, acho que isso nem tinha na época, ou pelo menos eu não lembro, né? Então o resultado não podia ser diferente, né? Eu me afundei aí na prova, também não fui buscar saber o resultado. Meio que por conta, então, tu estudou meio que por conta, foi meio, sem orientação, entendi. E aí depois disso eu comecei a fazer algumas provas já na minha área, engenharia civil, né? Porque eu estava formando para Forças Armadas, né? Também certo. Sem sucesso, cheguei a fazer concurso ali entre 2012, 13, 14. Dei uma parada, fui morar para Altamira, voltei para cá em 2016 para fazer a prova do INSS. Também não saí nem na foto, né? Cara, é engraçado, professor, que essa prova do INSS, eu acho que todo mundo em algum momento passou pelo INSS. Na minha trajetória de estudo, eu estudei 2 anos para o INSS e adivinha o que aconteceu? Lascado, não passei. O direito previdenciário é terrível. Então, normalmente, o policial, algum momento ele passou pelo administrativo e foi péssima experiência, né? Com certeza. Aí a gente se realiza na carreira policial, que é o que a gente busca. E da onde que despertou esse interesse por carreira policial? Todo mundo sabe, eu sempre falo isso nas salas, né? Meu pai ele é policial militar, né? Então eu já cresci aí, fui criado num padrão, né, desse aspecto, né, sempre já próximo da segurança pública, tenho também outros parentes aí que fazem parte, né? Nunca tinha me chamado a atenção primariamente, né? Mas quando eu voltei para Belém de Altamira em 2018, eu tive um start, né? Eu vi no concurso público novamente uma oportunidade, né? E vi nas carreiras policiais uma oportunidade aí a mais curto prazo, era o concurso que tinha de imediato, né, que eu achava que eu poderia ali me enquadrar, né? E aí eu comecei a estudar e gostei do conteúdo. Aí hoje eu já abracei carreiras policiais aí de corpo e alma. Então, assim, de estudo, quanto tempo o professor está estudando para concurso para chegar nessas aprovações até hoje? Quanto tempo, assim, meio que sem parar, assim, para concurso? Teve as pausas? Perfeito, né? Sem contar as pausas. Se a gente for considerar tempo hábil de estudo de fato, de 2018 até 2024. Temos aí
6 anos mais ou menos. 6 anos de preparação, né, senhores? Veja só, a preparação para concurso, né? Eu vejo pessoas que vêm dar um depoimento e passa rápido, outras pessoas ficam um tempão, mas a regra é a pessoa passar um bom tempo se preparando. Sim. A regra é essa, né? Você ficar um tempão estudando e para chegar na aprovação. Na verdade, a gente é muito imediatista, né? Exatamente. A gente tem aquele sentimento de querer logo a aprovação e ter essa resiliência. Eu vejo que para ficar 6 anos o professor construiu uma resiliência, né? Foi muito enfrentamento, então, nesses 3 anos. Nesse tempo de estudo, eu acredito que tu foi passando por algumas dificuldades do dia a dia, de adaptação. Como que foi suas dificuldades relacionadas ao aprendizado ali, relacionado ao conteúdo? O que tu, no começo ali de organização nos estudos, como que eram as suas limitações nesse sentido? A minha maior limitação, eu julgo ser a questão da atenção e foco, que eu acho que é o que mais me prejudica a questão do estudo, né? Mas foi algo assim que eu consegui vencer com a persistência. Foi se organizando? Fui me organizando, eu acho que o principal ponto que eu utilizei na minha formação, eu trouxe da minha formação de engenharia civil para dentro do meu estudo para concurso público, planejamento e organização. Né? Quando eu comecei a estudar para concurso público, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, eu sou muito bom em Excel, vou começar a organizar o meu estudo em planilhas como eu fazia as obras. Né? Então eu começava a escrever, eu tenho várias planilhas até hoje, inclusive, né? de estudo, de cronômetro, de hora de líquida de estudo, enfim, eu tenho várias coisas de questões, né? Eu organizava todo o meu estudo. Eu poderia estar iniciando ainda, mas qualquer coisa que tu me perguntasse, eu já tinha tudo mapeado na minha cabeça. Porque eu já tinha as abas da planilha toda, eu abria aqui rapidinho, não, moleque, onde é que tu tá em português? Onde é que tu tá fraco? Onde é que tu tá melhor? O que tu tá acertando mais? Tudo isso eu tinha mapeado na minha cabeça. Eu acho que isso contribuiu muito para as minhas aprovações. E nesse decorrer do estudo para concurso, o professor passa a ser, da condição de aluno, passa ao mesmo tempo estudar para concurso e vira professor do Elite. Como que foi isso, professor? Estudar para concurso e sendo aluno e virar professor? Isso foi uma feliz surpresa na minha vida, eu gosto de falar dessa forma, porque eu não escolhi, né, ser professor, tá? Todas as profissões que eu tive até hoje eu escolhi, né? Escolhi ser engenheiro, escolhi ser policial militar, né? Escolhi fazer o concurso do CFO, a qual eu estou aprovado agora, né? Mas ser professor foi algo que eu não escolhi, foi algo que simplesmente aconteceu. Né? Foi acontecendo. Né? Foi algo muito natural, né? Eu digo que a minha vida de professor efetivamente começou no Elite. Professor efetivo, de fato, no Elite, né? Mas a minha experiência em ensinar, ela já vem há muito tempo. Com os alunos, com os colegas de estudo. Eu lembro que a primeira aula paga que eu dei na minha vida foi na sala de casa, né? Um amigo meu, que hoje é um dos meus irmãos, meus melhores amigos aí, que estuda comigo até hoje, né? Ele falou, mano, eu tô com muita dificuldade, em direito administrativo, inclusive, né? Vou lá pra tua casa pra tu me dar uma aula, né? Ele foi lá pra casa, a gente estudou, acho que desde a hora do almoço até 1h da tarde, aí no final ele me deu R$20. Porra, tá ele falou assim, Paranhos, toma aí, né? Tá ruimzinha essa hora-aula, hein? Desenrolou e a tarde toda aí eu olhei assim, eu falei, mano, tem uma oportunidade aqui de ganhar dinheiro, fazer alguma coisa. Né? Estudando e ao mesmo tempo ensinando, é uma boa, né? E aí foi acontecendo, era algo muito natural, né? Foi acontecendo, né? Aquela lata que era no início, né? De tu não saber explicar, tu não saber... É normal, todo início, todo mundo tem que começar, né? Mas foi uma trajetória muito interessante essa aí. Eu vejo tu falando dessa organização, de ser metódico e tal. Interessante que a gente aqui no Elite, às vezes, precisa, senhores, a gente não tem professor para todas as matérias. E a gente precisa de um professor para matérias esdrúxulas, aquelas matérias nada a ver. Vem num edital lá, o professor pegou a parte LGBT da CEAP, foi buscar o conhecimento, estudou lá e esquematizou, legislações esparsas, leis lá que nunca viu. E o professor não é especialista nessa área, né? Tem estudiosos dessa área. O professor pegou o conteúdo, até hoje eu lembro. Chegou uma aluna fazer uma reclamação sua aqui no Elite. Eu lembro. Aí a aluna falou, olha, é dessa parte lá da CEAP, essa específica. Eu falei, o nosso professor, ele não é especialista na área, mas eu vou te fazer uma coisa. Confia no nosso trabalho? Ela falou. Ficou assim, falei, confia que ele vai entregar essas questões. E não deu outro, o professor entregou as questões da CEAP, até hoje eu passo no corredor, eu lembro o professor falando as questões da revisão de véspera, então assim, ou seja, vivenciando o processo como aluno e ao mesmo tempo estudando, a pessoa consegue de fato saber o que o aluno precisa e saber o que cai na prova. Então dessas dificuldades aí do tempo de concurso,
qual foi, né, quando veio as aprovações, como começou a surgir as aprovações, porque inicialmente é só se lascando, né? Só se lascando. E quando começou a surgir as aprovações no concurso? Eu juro que eu fiquei bem desacreditado na prova da PRF, então eu estava estudando já só pelo coração mesmo, né? Já não tinha mais força, não tinha mais vontade, não tinha mais saco, era muita cobrança, né? Tinha voltado para casa dos meus pais, que apesar de me ajudarem muito, a cobrança sempre é inevitável, né? E aí quando as aprovações elas começaram a acontecer, para mim foi uma sensação de alívio muito grande, né? O que aconteceu na PRF? Eu não passei na PRF por três questões, né? São 6 pontos, foram 6 pontos na verdade no total. Foram 3 questões que eu errei, que anularam 3 que eu acertei e eu fiquei ali de fora. E no caso, essa sua prova foi uma prova regionalizada? Foi uma prova regionalizada. Se eu tivesse feito pro Amazonas, salvo engano, eu tinha passado com a minha nota. Eu tirei uma nota boa, 77 pontos na época. Poxa, e aí depois foi fazendo outras provas, surgiram... Aí foi quando eu digo que eu tropecei, mas não é menosprezando, né? Mas eu tropecei no concurso da Guarda Municipal de Ananindeua. Por quê? Porque não era algo que eu planejava fazer. Mas foi um edital que surgiu assim de repente, eu falei, não, eu vou fazer essa prova aqui para testar, né? Influenciado ali por alguns amigos na época, né? Fui lá, fiz a prova, foi a minha primeira aprovação. Aí lá eu dei uma respirada, eu falei, não, eu tô no caminho certo, então dá certo, o processo funciona, eu passei, tá aqui a minha aprovação. Já consegui dar uma respirada e estudar melhor para os outros. E aí surgiu outras aprovações, qual foi? Aí depois que aconteceu a primeira, já veio uma atrás da outra. Eu aprovei na Guarda Municipal em 2019, né? Aí depois aprovei PM 2021, né? PC Investigador e Escrivão também em 2021 para os 2 cargos e a CEAP em 2022, né? É interessante. E o CFO agora em 2024. Interessante, porque assim, todo mundo parece que passa por um processo muito parecido, né? Sim. Normalmente o concurseiro é aquele olho fundo, magricelo, parece que o concurseiro tem até um estereótipo assim de sofrimento, né? Porque o cidadão normalmente sofre bastante. Quando você vira concurseiro, parece que o negócio multiplica, né? O sofrimento multiplica. Só que interessante que esse brilho, esse querer de aprovar é interessante. Eu via na sala o professor desde o começo e tal, e aí tu consegue a aprovação, mas nesse decorrer, qual que foi aquele dedo na ferida? Aquele ponto que tu falou, caralho, que coisa. Qual que foi aquela dificuldade assim que foi dolorida, que tu respira assim, tu fala... Que coisa, rapaz, isso não era pra acontecer comigo. Que eu nunca mais vou esquecer na minha vida foi a minha reprovação no TAF da Polícia Civil. Eu acho que foi o que mais me desestabilizou, assim, emocionalmente, em todos os sentidos, né? Não pela reprovação em si, mas pela sensação a possibilidade de eu ficar sem nada. Porque, para quem não sabe, quando eu reprovei no TAF da Civil, funcionou assim. O TAF da Civil era escrivão, salvo engano, no sábado, investigador no domingo, ou o contrário. Mas era um dia após o outro, né? E mais ou menos 25 dias depois era o TAF da PM. Então tu estava aprovado em 2 concursos da Polícia Civil? E um na PM. E um na PM, com 3 concursos. Ia ficar sem nada. Por quê? Porque eu me lesionei no primeiro dia da prova da Civil. E aí tu se reprovou no TAF por Reprovei lesão? no TAF por lesão, não tinha condição nenhuma de fazer o outro TAF no outro dia. E aí como é que eu me vi nessa época? Que aí eu juro pra vocês que eu olhei pro corredor sem fim nesse dia, né? Foi quando eu me vi há 25 dias do TAF da PM andando de muleta. Sem conseguir pisar no chão. Sem pisar no chão, e aí tu olha, como é que é ficar se explicando pros outros? É complicado também, né? Porque assim, todo mundo fica perguntando, e aí, como é que foi? Por que deu e tal? Então parece estar se justificando, né? Eu falo isso porque eu tava com 3 concursos, eu não caí no TAF, eu caí no Psico. Aí eu já tava achando que eu era doido. Eu falei, eu acho que eu sou doido, porque eu já caí em 2 etapas, e aí tendo que se justificar pra todo mundo e tal. O que aconteceu, cara? Reprovei, porra, simples. Eu acho que só reprova quem passa na prova. Para reprovar numa etapa, tem que passar na etapa mais difícil, que é a prova objetiva. E aí, como é que foi essa sensação? É difícil, né? Tu ter que estar se justificando ali. É terrível. Principalmente que a gente sabe que a maioria das pessoas que vêm perguntar pra gente, elas não querem saber de fato, né? Ela já sabe da informação, ela vem só para ter o gosto de ouvir você falando, né? E muitas das vezes isso magoa o nosso ego, porque a gente vê pessoas que torcem contra a gente numa posição de superioridade porque nós falhamos. Mas deixa eu te falar um negócio, falha sua na sua vida nunca vai ser vitória da oposição.
A falha é um tijolinho que você coloca no seu castelo na construção da tua maturidade, da tua personalidade, do teu ser, do teu caráter, né? As tuas falhas, elas servem para tua construção pessoal. Nunca tira uma falha, uma derrota tua como uma vitória do teu concorrente, do teu opositor. Tá? E engraçado que tem um colega da PF, né, que ele sempre fala, Evanildo, faz o teste, chega e conta a derrota para alguém. Conta que tá uma merda, que você tá endividado, que tu tá... Só conta a derrota para você e faça uma leitura da expressão da pessoa. Depois, tu chega e conta vitórias. Cara, tô com um carrão, comprei não sei o que, eu tô bem e tal. Normalmente, quando tu conta derrotas, vai dar aquele sentimento, oh, coitadinho e tal. Quando tu conta vitórias, parece que incomoda. Então, quando a pessoa fica feliz contigo, de fato, quando você conta as suas vitórias e ela fica feliz, tu vê na expressão dela, esse é teu parceiro. E eu acho que aqui no Elite, tenho certeza, aqui a gente tem uma parceria de um jeito que tu vê os professores que vêm pra cá e tu vê as pessoas conseguindo, é massa, né, professor? Isso aí é inegável. Tu vê o professor veio da aula aqui, ou o aluno, o professor, tu vê acontecendo. Vamos lá, exemplos. Professor Alexandre Rosário, fechamento com a gente do começo. Começou como guarda municipal, hoje é delegado da Polícia Civil. E é o cara que eu sempre vou rasgar elogios em todas as oportunidades. Dava aula de tudo aqui, então assim, tudo, a gente é muito grato. Então assim, professor Balbino, brincava o cabão nosso cabão, né? Então, igual, professor. Tu vê os professores passando pelo processo de crescimento, tu vê as pessoas que estão com a gente crescendo e a gente fica feliz, e tu vê a comemoração da equipe. O dia que o professor passou o resultado, né, na aprovação, quantos professores ali elogiando e feliz, tu vê. O Balbino passou aqui também no CFO, né? Passou aqui também como oficial, então tu vê de fato as pessoas crescendo. E como foi essa aprovação como policial militar, e como foi o processo ali para ser policial militar, e como foi você entrar numa viatura, fardado, seu coturno, policial, pegar aquela viatura, meter no BRT e fazer a abordagem, como é que é essa sensação de polícia? Eu acho que eu não queria citar essa. Essa sensação de polícia, eu juro pra vocês, eu não senti. Tá? Veio de maneira muito natural. Foi acontecendo. Eu acho que a sensação que eu me senti o homem mais realizado e mais feliz da vida inteira, né? Eu acho que até mais do que o nascimento da minha filha, eu acho que foi o dia que o meu pai me viu fardado. Teu pai é militar. Que a gente se encontrou numa operação juntos, aí a gente estava lá na área do 21º, ele estava na viatura, e eu fui lá, falei com ele, prestei continência. Eu estava no estágio ainda, a gente nem era formado, né? Eu acho que esse dia, pra mim, foi o dia que eu cheguei em casa, me olhei no espelho e falei assim, égua, eu acho que eu venci, olha. Que massa, né? Zerei a vida. E na verdade eu não tinha zerado. Na verdade eu descobri agora, quando eu passei no CFO, né? Que eu realizei não o sonho da minha vida, mas sim o sonho da vida do meu pai. Não existe satisfação melhor do que essa. Então hoje você está aprovado como policial militar aqui do estado do Pará e está aprovado para seguir nas demais etapas como oficial da Polícia Militar. E aí? Você se sente realizado? Tu almeja outro concurso? Chegou no concurso que tu tanto queria? Como que é? Essa é a pergunta que mais me fazem. Eu costumo dizer que eu não consigo pensar com a minha cabeça do amanhã, só com a cabeça do hoje, né? Eu gosto de planejar as minhas vidas sempre num curto período, porque eu não sei se o Paranhos daqui a 5 anos vai ser o mesmo que é hoje. A nossa cabeça, ela muda, né? Eu não gosto de dizer, não, eu vou parar nesse. Sim. Mas eu acho que no meu espectro atual, né? No meu contexto atual... Hoje tu tem a percepção... Pensando daqui nos próximos 5, 10 anos talvez, né? Eu acho que eu vou dar uma encostadinha na chuteira ali, deixar ela atrás do armário, dar uma descansada, investir um pouco mais em conhecimento, melhorar a questão das aulas, né? Sempre tentar buscar evolução e trabalhar aí como oficial da Polícia Militar, se assim Deus me permitir, né? Se a gente conseguir passar todas as fases aí com êxito. Que bom, né? Veja só, tu vai saber mandar em praça, então. Jamais, Deus o livre. Brincadeiras à parte, senhor, é isso, né? Tu passou pelo processo. Eu acho que quando a gente passa e tem base, a gente tem esses aprendizados, né? Como policial militar, teve na base ali, tá junto. Hoje, futuro oficial aí da Polícia Militar, estaremos lá na sua formatura também. A gente tem
essa emoção, é muito bom participar disso. Esse eu não vou garantir o 01 não. Ah, tu foi... Vamos na formatura, não, vamos entrar humilde no campo, né? Foi 01 no curso de formação, foi sugado o curso ali. Sugado demais, meu. 01 aqui. Professor, nesse contexto, como é que foi a família aí, nessa preparação no decorrer? Fundamental. Não tenho o que falar, assim. Obviamente que a gente sempre vai ter os nossos entraves com a nossa família, com os nossos pais. Normal, tá? Agora, se eu te falasse, assim, duas peças fundamentais, não só na minha aprovação, mas motivo de eu estar hoje aqui vivo, respirando, se chama Arnaldo e Anabel, né? São os meus pais e, obviamente, né, os meus irmãos, a minha esposa que é fora de sério, né? Eu costumo dizer que eu não tenho trabalho com basicamente nada em casa, eu acordo, ela tá dormindo do meu lado, quando eu saio meu café já tá pronto, não sei que mágica é essa, né? Então até na minha preparação do TAF, na minha dieta agora, ela tá fazendo muito mais do que eu, né? Então tem pessoas que na minha família que tem um peso muito expressivo, agora meu pai e minha mãe indiscutivelmente são, até me emociono um pouco de falar, né? Que eles estão do lado ali, estão ajudando. São peças fundamentais na minha vida como um todo. E teu pai, tu fala que ele era, desde... Você cresceu vendo ele ali, né? Sim. Cresceu vendo ali e tal. Como é que é? Tinha alvorada de manhã, tu falou? Alvorada domingo, pai. Ninguém ficava acordado depois das 7, era todo mundo de pé. Caramba, rapaz. Mas foi a melhor criação possível. Não poderia ter uma melhor criação. E eu vejo, e isso é algo que eu te admiro desde o começo, quanto aluno e hoje como professor do Elite, que a educação, né, a forma educada que o professor sempre se reportou, né? Sempre o professor soube conversar assim comigo, com a Juliana. A Ju até falava, porque a Ju não é militar, então ele fala senhora e tal, o jeito que ele fala, até a Ju chegava a comentar comigo. Eu falava, é a criação que ele teve e tal. Então, hoje em dia, a gente não vê às vezes, as pessoas com essa boa criação. Então, eu acho que isso é a base familiar que a gente tem, né? Mesmo a pessoa humilde, não importa ser humilde ou não. O que é importante é a base que você constrói na sua família. E a gente sempre percebeu esse trato ali no dia a dia, né, com o professor ou na condição de aluno. Então é interessante isso, professor. Sempre cultiva isso é um valor aí que a gente admira muito no professor. Eu fico muito grato em ouvir isso, de verdade. Professor, então vamos lá. Os cargos do sonho, então o professor, a princípio, está satisfeito, mas o dia da manhã a gente não sabe, né? Quem me conhece há mais tempo, como por exemplo, né? Você me conhece há quanto tempo já? Tem muitos anos, né? Há um tempo. Desde a época que eu estudava, lá no início mesmo pro CFO, eu sempre deixei claro para todo mundo que o cargo dos sonhos para mim sempre foi o CFO. Né? Inclusive, no começo, tu veio no Elite, saiu um tempinho do Elite e aí voltou para casa de novo. Me desviei dos caminhos. Aí voltou para casa. O bom filho a casa torna, né? O bom filho a casa torna e a gente ficou feliz com o teu retorno e dali então fechou com a gente. E foi sucesso, tanto na tua vida pessoal, a gente vê acontecendo as coisas, quanto no Elite Concursos, então, quanto professor. Veja, então é isso. Aqui a pessoa, ao mesmo tempo que está falando para você estudar, que tem que fazer isso e tal, está vivendo o processo, né? Isso é demais. Senhores, então, com o professor, nesse meio termo aí, algumas dicas. Porque tu já tá cascudo em concurso, né? Tu começa a ficar com dificuldade, aí vai superando ali, criou teu método. Algumas dicas de estudo pro concurseiro, o que tu, nesse dia a dia, tem gente que tá 3, 4 anos e eu vejo que ele começa a ficar cansado. Eu olho para a expressão da pessoa, eu vejo ela, aquela expressão cansada, ou até mesmo desacreditada, assim. Algumas dicas técnicas de estudo que tu daria para essa pessoa. Se eu pudesse citar 3 dicas bem rápido para os senhores aqui, a primeira seria... Estudo é planejamento, tá? Se você não planeja o seu estudo, você pode até estar estudando, né? Mas você está perdido, tá? Planeje o seu estudo, mapeie o seu estudo e organize. Tu vai perceber que tu vai facilitar e vai encurtar muito a tua trajetória até a tua aprovação, né? O segundo conselho, corpo e mente andam juntos, certo? Não adianta tu achar que tu vai te enfornar dentro de casa e estudar sem fazer atividade física, isso vai ser muito bacana para ti, porque não vai, principalmente quando a gente fala de carreira policial, tá? E outra, já é cientificamente provado que aquelas pessoas que praticam atividade física aliada ao estudo, isso desenvolve muita capacidade cognitiva, tá? E a gente sente isso na prática. Queres fazer um teste, acorda de manhã cedo, vai correr,
volta para tua casa, toma um banho gelado, café e senta para tu estudar, certo? Tu vai perceber o quanto tu vais produzir, o quanto a questão do exercício físico ajuda no teu estudo, tá? E uma terceira dica, concurso é calma. Concurso é calma, não seja imediatista. Se você é imediatista, você está no lugar errado. Em muitos ramos da nossa vida, ser imediatista dá problema. Não é benéfico, certo? É algo prejudicial, tá? Na academia, se tu quer ser imediatista, tu vai te encher de bomba, vai ferrar a tua saúde para ter resultados mais rápidos. Tu usou bomba, os alunos é foda, né, cara? O pessoal fala muita coisa, isso é culpa do Luan, na verdade, né? O Luan que fica espalhando essas falácias aí. Nas aulas, né? Esse Luan nas aulas, eu vou te falar. Luan é terrível. No concurso não é diferente, se tu quiser encurtar o teu caminho, não vai dar certo, então é calma, é uma fila, espera chegar a tua vez. Quando chamarem a tua senha, tu tem que estar pronto. Não para de estudar, continua estudando, mantenha a calma, que é a calma que vai te levar para a aprovação, não tenha dúvida disso. Olha, assim, dando uma analisada na tua trajetória, foi bem longa, né? E o professor teve muita resiliência, né? São 6 anos aí, fora o outro período ali do para e volta e vai. Fora os 10 atrás, né? Mais os 10 ali, então para hoje estar aprovado como policial militar do estado do Pará, com função relevantíssima e futuro oficial, então é uma trajetória que teve muita resiliência e paciência. Então, assim, para a gente entrando no finalmente aí, para aquele cara lá que está desacreditado, para aquele cara que achou que não consegue, para aquele cara que falou, poxa, eu acho que eu vou parar, isso não é para mim, que já está no 3º ano, 4º, 5º ano de estudo e não passa em nada. Para aquele que começou agora, né, que acha que tem que resolver tudo do nada, o que tu diria para ele? Vale a pena? Hoje tu está aqui nessa cadeira, como na condição de nosso entrevistado, como aluno, professor, aprovado em vários concursos, aprovado na Polícia Militar como policial militar, deu certo o processo, valeu a pena. O que tu diria para esse pessoal aí que está refletindo, aquele cara que tá... Tem uns que pensam em desanimar, né? Alguns param um tempo, depois retornam. O que tu diria para ele? A mensagem que tu deixa para esse aluno? Eu quero te convidar a fazer uma reflexão, respondendo a pergunta do professor. Fecha os teus olhos aí agora, te imagina daqui a 5 anos, lá na frente, né? Tu dentro de uma viatura, olhando no retrovisor a cena de você fardado, armado, equipado, né? Fazendo o que você sonha em fazer hoje. E responde pra mim agora, tu acha que vale a pena? O processo é doloroso, né, professor? Mas... É terrível. Mas vale muito a pena. Mas é algo que está reservado aos guerreiros. Não é a qualquer pessoa. Não é todo mundo que é oficial, não é todo mundo que é policial militar. Não é qualquer pessoa. Se fosse fácil, todo mundo era. Não pode ser fácil. Tem que ser difícil. Destinado apenas àqueles que de fato estão dispostos a pagar o preço. E pagar o preço, infelizmente, não é fácil. Todo mundo quer estar com aquela farda, todo mundo quer estar na viatura. Exatamente. Todo mundo quer tal. Mas... Todo mundo quer o contra-cheque, mas estudar de madrugada às vezes não é todo mundo que quer. Então antes, pague o preço. Eu te garanto com certeza absoluta que o teu eu no futuro vai te agradecer e muito se hoje tu pagares o preço e conseguir a tua aprovação. É um processo de merecimento. Processo de merecimento. Então, senhores, você que está aí nos assistindo, participamos aí do nosso concurseiro Pai d'Égua com o professor Leandro Paranhos, contando a sua trajetória de resiliência, 6 anos, sem contar que ele vai e para, e hoje está aprovado. Então, qual que é a tua desculpa, meu querido? Se tu é feio, tu é liso, o que tu faz? Tu estuda, que não tem jeito. É o estudo que vai mudar a tua vida. Ou tu é talentoso, tu é um cantor, tu é um jogador de futebol, ou tu vence na técnica, na dedicação e estudando muito. E não tem jeito, você pode ter as maiores limitações que você tiver. Se você não parar, não para, continua. Seja aquele chato, aquele cara que tá lá todo dia batendo ponto no estudo. Tá lá, não passei nessa, tá lá, parece um carrapato, tá lá estudando, tá lá se dedicando, tá cansado, acorda, mas você vai cansado mesmo. E continua e persiste e faça essa reflexão que o professor falou. Daqui 5 anos é emocionante, né? Todo mundo se imagina lá com a farda, né, de policial federal, de policial militar, policial civil. Agora eu te pergunto, você quer pagar o preço? É só fazer. Se tu fizer, tu vai chegar lá, com certeza você vai chegar lá. Beleza, professor? Agradeço pela participação, muito obrigado. Agradeço pela sua dedicação
com os alunos, com o Elite Concurso, assim como os demais professores do Elite, eu vejo que o nosso professor que tem um pertencimento e veste a camisa de fato para um negócio acontecer, né? Tatuado aqui no peito, vamos tatuar aqui. Então agradeço aí, tamo junto. Quero fazer um agradecimento especial também ao professor que aceitou participar, ser o apresentador aí do Concurseiro Pai d'Égua, como eu falei para vocês, né? Eu tenho diversos amigos, irmãos aqui no Elite Concursos, mas tinha que ser o senhor, né, que participou da trajetória aí, né, desde o início. Então, para mim é uma satisfação muito grande o senhor estar participando, e queria agradecer também o Elite Concursos, não somente no quadro de docentes, todos os professores, né, mas também toda a equipe de monitores, enfim, né, os alunos, tá, que estão sempre ali com a gente, dando palavras, votos ali, torcendo, sempre, pô, professor, tô feliz pelo senhor e tal. Essa troca, ela é muito bacana, e eu dedico essa vitória da minha vida também a vocês, que vocês estão fazendo parte disso junto comigo. Parabéns, é bom fazer parte desse processo, a gente sempre tem a agradecer, ninguém faz nada sozinho, a gente sempre precisa das pessoas. Eu, por exemplo, não sou nada sem a Juliana, né? A Juliana sempre está ali no bastidor, fazendo o curso andar, fazendo tudo, todo o processo das nossas conquistas. Essas pessoas estão do nosso lado, é muito importante fazer parte disso. Então a gente está fazendo parte, estamos construindo junto, vários aprovados, foi emocionante, estou emocionado aqui nesse depoimento, ver a tua trajetória, ver todo o processo aí que o professor passou, e só tenho a agradecer ao professor, agradecer toda a equipe de professores do Elite. A gente retoma, a gente volta naquela base, nos primórdios. É muito legal, né, professor? Ver aquelas aulas de vocês, aulão ali. Então a gente sempre aperfeiçoando, e eu costumo sempre manter essa mística, né? Se chegou atrasado eu cobro, se não sei o que eu cobro, pra gente nunca perder essa mística, porque, cara, quando tu entra no tablado, quando tu sobe para dar aula ali, são 60, são 50 sonhos, são 50 pessoas que te entregam, que estão ali acreditando naquele conteúdo e quer aquelas questões. É muita responsabilidade da aula. E o professor assumiu as turmas com o barco andando, com o edital andando, e o professor entregou as questões. Então, eu nunca esqueço disso. Eu sou eternamente grato ao professor, ao Rosário, ao Balbino, aos professores que de fato vestiu a camisa e fez o negócio acontecer, né? Porque o negócio é chegar e entregar. É você o jogador, cara. Eu brinco aqui, se o Elite fosse um time de futebol, eu e a Juliana seríamos os treinadores. Vocês são jogadores, vocês que vão fazer o gol, cara. Vocês que vão entregar a questão lá pro aluno, vocês que vão passar o conteúdo. Lembra um edital que tu pegou absurdamente grande? Tu pegou aquele edital e destrinchou. E tu falou, é muita coisa. Eu falei, de teu jeito. Aí você foi lá e entregou as questões. Então, senhores, se for ficar falando, a gente não vai parar esse quadro aqui. É muita história, é muita vivência. E no final das contas, vale a pena, né, professor? Vale demais. Então, cara, você que tá aí, não espera outra, começa, não para, a tua vez vai chegar. Você vai ser policial, você vai ser aprovado no concurso. Acredita e faz, tá? Começa ontem, viu? Quando chamarem a tua senha, tu tem que estar pronto. Abração. Valeu, galera.